Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre linguagens, códigos e suas tecnologias, né? O que é importante dentro desse assunto de um aprendizado de uma forma geral, de uma forma bem completa. Em tudo que a gente trabalha, que a gente estuda, é preciso uma interpretação, né, do que possa estar sendo pedido, do que possa estar sendo cobrado, principalmente quando essa cobrança vem por escrito, tá? Então, assim, quantas vezes a gente não pegou um texto, ou leu um e-mail, ou fez uma prova de concurso, e a gente não ficou que nem o nosso amigo ali, cheio de dúvida, falou assim, não é possível, eu não estou entendendo direito o que está sendo abordado nesse texto, o que é que está acontecendo aqui, quem é que está falando esse texto é uma afirmação, esse texto é um pedido, o que é esse texto? Então, em tudo que a gente faz, a gente precisa ter uma boa interpretação acerca dos dados, né? Quando a gente fala em interpretação textual, normalmente a gente direciona isso, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a língua portuguesa, né? Então a gente tem interpretação textual, está relacionado com a língua portuguesa. Óbvio que está relacionado com a língua portuguesa ou com qualquer outro tipo de língua, de linguagem, enfim. Porém, né, essa interpretação ela se encontra dentro de outros âmbitos. Por exemplo, às vezes para a gente resolver um problema matemático, um problema que envolve uma ciência exata, a gente precisa ter uma interpretação de texto para entender exatamente o que o problema quer. Muitas pessoas fazem concurso público, muitas pessoas fazem prova onde cai raciocínio lógico, onde cai a própria matemática. E o que acontece? Às vezes a pessoa erra porque não entendeu o enunciado da questão. Não entendeu o que o interlocutor lá, a narrativa, o que o cara pediu na questão. Ele vem cheio de conceitos matemáticos, altamente preparado para a resolução lógica, porém não interpretou a questão do jeito que ela deveria ter sido interpretada. Ou seja, não entendeu o contexto da coisa, tá? Então isso faz com que muitas vezes a gente incorra em erros. Por exemplo, quantas vezes a gente vem no nosso trabalho e recebe um e-mail grande, um e-mail extenso, né, um texto, né, de uma reclamação de um cliente e que a gente olha e fala assim, não estou entendendo o que esse cliente quer, enfim. É óbvio que o relacionamento é sempre muito importante, tá? Se puder ligar para o cliente para entender realmente qual é a necessidade, ótimo. Mas para a gente ser um pouco mais proativo, é importante uma interpretação rápida do que esse cliente quer, do que essa pessoa por e-mail quer, para a gente entrar logo com uma ação, tá? E ser o quanto mais eficaz possível, tá ok? Então, isso é importante, tá? Então, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre linguagens, códigos e suas tecnologias, tá ok? Vamos lá, pessoal. Como eu já disse, né, a interpretação textual ela tem sua importância em todas as áreas. Não é só restrita à área de redação, português, tudo isso. Ela tem uma importância em todas as áreas, tá? E não só nos meios educacionais, mas também em concurso público. Principalmente o pessoal que está se preparando, que quer fazer concurso público, tem que ter um entendimento bom da boa interpretação do texto, tá? Porque, eu vou fazer um vestibular, tá? Você que vai fazer um vestibular lá, vai prestar o Enem e tudo mais. Eu preciso saber interpretação de texto para uma prova de biologia? Claro que preciso. Eu preciso de saber interpretar bem um texto para uma questão de geografia? É óbvio que eu preciso. E uma de matemática? Com certeza. Porque eu preciso entender o enunciado para discorrer sobre o assunto e aplicar uma resposta adequada. Então, é preciso que se tenha um conceito de interpretação textual de uma forma abrangente e que você consiga enquadrar e inserir todos esses seus conhecimentos em todas as áreas que possam cruzar no seu caminho, cruzar na sua frente. Tá ok? A interpretação, ela envolve uma série de particularidades, como pontuação, né? Como elementos gramaticais, uma série de coisas que a gente precisa entender para seguir
um conceito um conceito integrado dentro de um texto. Por exemplo, se é uma narrativa, se é uma afirmativa, se é uma pergunta, se aquela pergunta vai gerar uma continuação, tudo isso a gente tem que entender um pouco da questão da pontuação. Elementos gramaticais, como concordância nominal, concordância verbal, a gente precisa também entender se o texto está na primeira pessoa, se o texto está na segunda, terceira pessoa, porque o que acontece? Tudo isso vai direcionar o nosso raciocínio com relação à resposta. E tudo isso pode modificar a ideia, né, conceitual. A ideia, todo o contexto de entendimento pode ser modificado através dessas pontuações e desses elementos gramaticais. É preciso entender tudo isso, tá? Para gente saber o que responder. Quando a gente fala, às vezes, com relação a textos e programas e elementos de interpretação textual, a gente está falando de um complexo. Aí a pessoa fala assim, eu tenho que saber, eu tenho que ser um especialista na língua portuguesa para interpretar o texto. Não, mas você precisa identificar, né, esses elementos que podem alterar o texto. Quando você vai fazer um concurso público, tem as famosas pegadinhas, né, que o texto vai propositalmente te levando para uma condição de uma certa ideia, tá ok? O texto ele vai te levando propositalmente ao erro. Você tem que entender, interpretar bem para sair dessa pegadinha. Por isso a gente tem que conhecer um pouco desses elementos da pontuação e tudo mais, ok? Os textos, eles são divididos em tipos, tá? Às vezes a gente vê um texto e fala assim, é um texto como outro qualquer. Não, não é um texto como outro qualquer, tá? O texto, eles estão divididos, eles são classificados em tipos de texto, tá ok? O primeiro tipo de texto que eu apresento aqui para vocês é o dissertativo. O que é o dissertativo conceitualmente? Analisa e interpreta fatos reais, apresenta uma posição crítica acerca do assunto, do tema. É um tipo de texto muito cobrado em provas, principalmente de concurso público, né? Por quê? Justamente porque o assunto que ele traz é uma coisa cotidiana, que está acontecendo, né, atualmente. E esse narrativo, o autor, ele analisa o texto e faz uma crítica dele. Então, assim, o que eu posso dizer do narrativo é uma opinião que o autor está dando sobre o texto. Então, quando você começa a ler o texto vai falar, por exemplo, do desemprego no Brasil. Aí ele vai discorrendo uma taxa de desemprego do Brasil, porque a economia do Brasil está ainda superando alguns obstáculos, alguns desafios, e aí vem um parágrafo lá em que o autor começa a criticar, ou seja, a crítica, pessoal, mais um entendimento para a gente. Quando fala crítica, ela é positiva ou negativa? Crítica é uma forma de argumentação, é uma forma de análise, tá? Então ele começa a criticar aquela parte que ele pegou um dado dizendo de uma questão de economia, de desemprego, e ele dá a opinião dele, é a visão dele, né? Porque a economia teria que ser feita assim, para que nós melhorássemos no tal âmbito, tal estado. Então, ele começa a ter uma posição crítica. Quando você vê um texto que tem um assunto atual e que o autor começa a mostrar a opinião dele, começa a botar o dedo dele, dar a crítica dele, fazer a análise do ponto de vista dele, a gente já sabe que é um texto dissertativo, tá? A argumentação ou desenvolvimento do texto dissertativo consiste em fundamentar, justificar ou dar sustentação ao posicionamento adotado com relação ao tema. Então, ele dá uma posição sobre o tema. O tema do texto narrativo, tá, é o atrativo, é a menina dos olhos. Então, assim, quando o autor ele quer realmente dar sustentação ou base àquele texto, ele tem como parâmetro o tema do texto, tá ok? Então, esse é um texto dissertativo.
Quando a gente vai fazer uma redação, alguns professores um pouco mais antigos, eles falam assim, faça uma dissertação sobre o tema tal. Quando a gente fala dissertação sobre algum tema, por exemplo, a gente está falando de um conceito de tema atual, porque é um dissertativo, e a sua dissertação significa a sua opinião, a sua análise acerca daquele tema, a sua crítica, seja ela positiva ou negativa, com relação ao tema. Dentro daquilo ali, o professor ou a banca examinadora, ela vai analisar, né? Ela vai analisar se você foge do tema dentro da sua dissertação ou não, porque o tema é o objeto a qual vai ser direcionada a sua redação. Por isso que uma dissertação, a gente discorre sobre o tema e aplica a nossa opinião, ok? Muito utilizado, tanto para a gente interpretar, quanto para a gente fazer esse tipo de texto, né? Uma redação do Enem, uma prova de concurso que tenha prova, olha o nome, prova objetiva, que é a parte de múltipla escolha, e prova dissertativa, que é a prova onde você vai aplicar seus conhecimentos acerca de um determinado tema. Existem algumas provas que, às vezes, são dados 3 temas. Você escolhe um e faz a sua dissertação. Aquele que você tem mais domínio. Por quê? Porque é aquele que você vai analisar melhor, vai expor a sua opinião de uma forma mais clara, mais direcionada. Então, esse é a grande questão aí do texto dissertativo, tá ok? Nós temos o texto narrativo, tá? O narrativo, o nome já diz, é uma narração, tá ok? E o narrativo, ele possui basicamente 3 narradores, tá? Narrador-personagem. O que é um narrador-personagem? É quando quem conta a história é também o personagem, tá? Ou um dos personagens participando da história. Ou seja, o narrativo, exemplo bem simples, tá? É um fato que está acontecendo com aquela pessoa. Essa forma de narrar deve ser feita em primeira pessoa. Eu estava não sei aonde, quando, de repente, paraná. É o que estava acontecendo. A pessoa que narra está sofrendo a ação. É o personagem. Tá ok? Então, aí é um exemplo de narrador-personagem, tá? Dentro de um texto narrativo. Em algumas provas de concurso, cai muito o texto, eles dão o texto, você lê o texto. O texto acima constitui o texto dissertativo, narrativo, taraná. Aí você já vai ver lá, se estiver na primeira pessoa e o personagem da história é a própria pessoa que está contando a história, a gente já sabe que é um narrativo do tipo narrador-personagem, né? Narrador-observador. Narrador-observador. Agora, o narrador não é o personagem. É como se fosse aquela pessoa de fora narrando um evento que ele está vendo, tá? Ele age como um observador, tá ok? Transmitindo ao leitor os detalhes de tudo o que acontece. Prestem atenção nisso. Narrador-observador, ele está narrando o que ele está vendo, tá? Então, assim, vamos supor que ele discorra um texto exatamente de uma forma que ele viu, tá? Eu vi... vamos trazer um pouco aqui para o futebol. Eu vi o jogador tal fazer esse lance, fazer aquele lance, tocou a bola desse jeito, largou a bola daquele jeito, fez a falta daquele jeito. Ele narrou o que ele viu, tá ok? Ele é o narrador, né? Observador. Presta atenção nisso, tá? Essa narração está realizada em terceira pessoa, né? Ele fez não sei o que, ele fez aquilo outro, tarará, tarará. Porém, pessoal, o narrador observador, ele não aplica a crítica no texto. Presta atenção nisso. Ele não dá a opinião dele, tá? Ele narra o evento. O jogador fez isso, o jogador fez aquilo, tocou a bola, estava impedido, fez falta, um monte de coisa. Já se ele começa a falar
né? Se ele começa depois disso abrir um parágrafo dizendo, porque eu não concordo que o jogador estava impedido, ainda porque ele também não é um jogador tão versado, ele está dando a opinião dele, ele já sai da condição de narrador observador e vai lá para cima, volta a ser uma narrativa. Volta a ser, desculpa, uma dissertativa. Ok? Porque ele está criticando acerca do tema. O narrador observador, ele não critica, ele fala e escreve exatamente o que ele está vendo. Tá? A diferença dele para o narrador personagem é que o narrador personagem é uma história que está acontecendo com o narrador, com o próprio narrador. Tá ok? Narrador onisciente. É aquele narrador que sabe tudo a respeito de todos os personagens, ele também está de fora, e da história como um todo, tá? Revelando sentimentos e pensamentos íntimos dos personagens. Veja bem, esse narrador onisciente, ele conhece o contexto da história a fundo, ele conhece toda a substância envolvida naquela história. E os personagens, principalmente, a ponto de conhecer os sentimentos envolvidos com aquele personagem. Por exemplo, a gente chega lá na história do Cebolinha com a Mônica, com o Cascão e tudo mais. O narrador, né, o narrador onisciente, que é o próprio autor da história, né, lá o Maurício, ele conhece tantos personagens dele que ele consegue explorar e narrar o sentimento da Mônica quando o Cebolinha fala alguma coisa para ela, aquele sentimento que ela tem, que ela fica nervosa e bate lá com o coelhinho no Cebolinha, né? Aquela questão do Chico Bento ser um cara um pouco mais na dele, mas aquele cara mais que não gosta de tomar banho, né? Que tem não, desculpa, o Cascão que não gosta de tomar banho. O Cascão que não gosta de tomar banho, o Chico Bento que é um cara mais do interior, que fica mais na dele. Todas essas emoções ele conhece, porque ele conhece bem os personagens, porque ele criou os personagens, entendeu? Então, esse é o narrador onisciente, tá? Quando a gente fala de narrador, por exemplo, a gente teve um grande artista, né? Que foi o Chico Anísio. Ele tinha mais, não sei, enfim, não sei em números exatamente, vamos botar uns 300 personagens, cada um tinha um sentimento diferente, uma postura diferente, uma graça diferente. Então, o narrador onisciente, ele consegue narrar os sentimentos dos personagens dele, porque ele conhece muito bem esses personagens. Então, não fica assim um texto muito... quando o texto é narrativo com narrador onisciente, não fica um texto muito seco, aquela coisa plástica. Já começa a rolar uma emoção, os personagens, um personagem é mais triste, outro é mais alegre, outro é mais introvertido, outro é mais extrovertido, e assim sucessivamente. Trata-se de uma narração também feita em terceira pessoa, tá ok? É comum, gente, em algumas provas de concurso, se colocar uns trechos de história em quadrinho, tá? É importante a gente seguir esse conceito, porque é comum acontecer isso, tá? 3, 4 quadrinhos, né, onde você tem lá um narrador onisciente, você tem aquilo ali é um texto narrativo, tá ok? Com personagens e tudo mais. Então, para a gente não esquecer mais, vamos fazer aqui, tem uma que eu não comentei lá em cima, mas eu vou falar aqui embaixo para a gente aprender e para a gente fixar na cabeça esses conceitos que são muito importantes para a gente entender os tipos de texto, as classificações, de uma forma bem resumida. Narração, narrador, personagem, tempo, espaço e enredo, história. Ok? Então a narração existe uma história que está sendo contada, que está acontecendo, que pode estar, o narrador pode ser a pessoa da história, ou pode ser um observador ou um onisciente. Esse é um narrador. A descrição, tá? Descrição, o nome já diz. Ele vai descrever o fato. Então você vai ter ali, quando você começar a ler o texto, você vai ter um estímulo até meio que mental, visual do que está acontecendo. Retrato verbal, comparação. Fulano de tal veio correndo, às vezes é uma comparação esdrúxula. O fulano de tal veio correndo como um trem.
Então já te dá uma sensação, uma emoção de uma coisa muito rápida, muito exagerada, assim, né? Enumeração, adjetivos, né? Um adjetivo ele já vai descrever um elemento da narrativa do texto, tá ok? Então, por exemplo, é uma casa muito grande, bonita por dentro, você já vai mais ou menos entendendo, vivenciando dentro da descrição, tá ok? Exposição, tá? A exposição a gente joga um pouquinho lá para é uma dissertação que rola uma impessoalidade, né? Por exemplo, uma nota de jornal, tá? Uma notícia jornalística, fatos e informações. Então, eu estou expondo um fato, tá? Produto Interno Bruto Brasileiro, vou chutar um número aqui, aumentou 0,52% neste semestre. Eu estou expondo um fato, é uma exposição. Não existe uma crítica, não existe uma narração, não existe nada disso. É uma exposição. Houve uma pesquisa, a pesquisa falou sobre o Produto Interno Bruto, né, do PIB, trouxe esses parâmetros de 0,69% semestral e a gente mostrou através até de uma notícia jornalística. Tá ok? Aberto para crítica. No momento que ela é exposta, ela é apenas uma expositiva. Tá ok? Tem realmente muito a ver com notícias, tá? Notícias da internet, notícias, parte de jornal, televisão, enfim. Injunção. O que é um texto de injunção? Texto de injunção é um texto que tem uma instrução, manual, receita, bula. Por exemplo, você vai comprar o remédio, tem lá a bula do remédio, que tem lá a posologia, como é que você vai tomar esse remédio? Para que serve esse remédio? Contraindicação desse remédio. Isso tudo é uma injunção, porque ele só passa uma informação acerca daquele produto. Instrução, você compra um computador e vai vir lá para você um manual de instruções do computador, né? De corrente, 220, 110, o sistema operacional. É uma injunção, é uma parte de instrução, tá ok? Manuais, tá? Textos de injunção manuais, eles são muito comuns em empresas, tá? Que é quando a gente tem um manual de procedimento padrão, grande parte das empresas tem um manual de procedimento padrão por setor e até por sistema lá. Você tem um sistema lá e cadê o manual do sistema? Aí tem um arquivozinho PDF que tem lá como é que você salva o arquivo, como é que você emite uma nota fiscal, como é que você controla o estoque. Tudo isso dentro desse conceito de injunção. É um texto de injunção. Ou seja, vamos supor que você vai fazer uma prova e chega na prova e cai lá uma bula do remédio furosemida, que é um remédio diurético. Aí tá lá, furosemida é usado para pacientes portadores de diabetes, barararará, e a posologia dele é para tomar no 6, de 6 em 6 horas. Assim. Que tipo de texto é esse? Aí vai botar lá, dissertação, injunção, narração, a gente já sabe que é uma injunção, é uma bula, é um manual, tá ok? Dissertação, a gente já falou e vamos repetir um pouquinho aqui. A dissertação é uma argumentação, é a exposição de ideias e fundamentação. Existe uma ideia inicial, tá? E o autor começa a fazer uma crítica acerca do tema. O tema, a ideia começa a ser descrita de acordo com o tema, e num dado momento do texto, o autor começa a argumentar aquele tema. Ele começa a analisar sob uma ótica, normalmente, que é uma ótica dele. Uma crítica feita por ele. Tá ok? Bom, aqui a gente tem um texto que a gente vai trabalhar ele um pouquinho para a gente dar uma interpretada nele e fazer algumas questões
com relação a ele, tá? O texto fala, aqui nesse recorte não tem o tema do texto, tá? Não tem o tema do texto, mas tudo bem. O jovem engenheiro, desde estudante, dividira o tempo entre livros e os exercícios atléticos, do gênero força e saúde. Assim, quando viu que o encarregado da obra era um português que não tinha mais tamanho, gostou. Gostou porque os fortes se entendem e só confiam na força. Está vendo que o texto está fazendo uma relação entre esporte e estudo, né? Porém, por ser um engenheiro atlético, ele se identificou com o encarregado de obra por ser forte também. Então, o texto fala ali, né? Os fortes se entendem e só confiam na força. Mas uma sortuda rivalidade foi também se criando entre os dois, que entre dois fortes ficava infalivelmente suspensa no ar a tentação de saber quem é o mais forte. Ou seja, eles se identificaram pela força, mas começou a ter um pouco de competição entre os dois, já que o atletismo, a parte atlética estava envolvida na relação para saber quem era o mais forte. E um dia o engenheiro chamou um encarregado. Mande 2 homens para arrancar a moldura do concreto da laje. O português sorriu com menoscabo. 2 homens, doutor? Eu cá num abrir de olhos faço a coisa. Menoscabo. Deu uma menosprezada, assim, menosprezou com o que o engenheiro solicitou e falou que ele sozinho tirava aquela no piscar de olhos, né? Ou no abrir de olhos, ele faz o que os 2 homens fariam. E zás traz plaque-ploque, o encarregado foi arrancando, zás traz plaque-ploque, ele fez aí um sentido sonoro, dando uma percepção além do movimento para a gente, tá? Então, assim, a gente está entendendo pelo movimento o que o encarregado foi arrancando com violência as peças de madeira que protegiam o concreto, enquanto o doutor contemplava na faina hérculea entre embevecido e safado da vida. Ou seja, ele fez toda essa na faina hérculea entre embevecido e safado da vida. O que ele quis dizer que, como observador, né, rolou uma admiração, rolou, como é que eu vou falar para vocês assim, um espanto com relação àquilo, mas também um pouco de frustração, porque realmente o português estava fazendo tudo sozinho, tá? Aquilo lhe chegava como um desafio pessoal e ameaça à autoridade. Ele se sentia, dentro da soberba dele de doutor, ameaçado pela autoridade dele. 3 dias depois, parte-se a peça de ferro que prende a caçamba ao guicho. O engenheiro arranjou um bom pedaço de ferro retilíneo e foi ao português. Faça um S com esse ferro. Ele pediu, aí depois ele teve uma segunda oportunidade de explorar a força do português. Faça um S com esse ferro. O homem foi saindo com a barra na mão. Ei, onde você vai? Dessa vez ele não usou a força. Ele usou a cabeça. Eu vou fazer o S no torno. O engenheiro tomou-lhe a barra e perguntou, torno? Para que torno? Zás, traz, plaque, ploque, mais uma vez. O barulho, né? Sob o olhar pasmado do português, nosso amigo fez a peça de ferro em um S perfeito. Tome isso e fique sabendo que quem manda aqui sou eu, tá? Então, o contexto desse texto, ele remete a 2 figuras, né? Uma figura que tem uma divisão entre estudo e esporte, que é um engenheiro que está sempre estudando e praticando esporte, que tem um porte físico forte. Ele reconhece um encarregado de obra dele que também é forte, tá? Olha como é que a gente vai interpretando o texto por pedaços, tá? E ele se aproxima desse encarregado pelos dois terem a característica de força atlética, tá? Só que dentro dessas características de força atlética não há como fugir da competitividade que um esporte traz. Então, aconteceu
tá? Aconteceu um nível, né? Iniciou-se um pequeno nível de competição entre os dois com relação à força. Há um ato, de repente, de deboche ou teste, um engenheiro solicita ao português encarregado a primeira vez para que este pudesse retirar um concreto, um pedaço de concreto. Ele fala assim, arrume 2 homens para retirar um pedaço de concreto. Debochadamente, o português forte, encarregado, falou, isso aí eu tiro sozinho, no piscar de olhos. E foi lá e tirou. O engenheiro analisa aquele fato, observa aquele fato, ok? E ele pensa, nossa, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Porém, ele fica um pouquinho frustrado, fala assim, não, eu tenho que passar por cima dele. Por quê? Porque existe aí no meio entre os dois uma soberba, tanto do nível intelectual do engenheiro quanto de força, né? Passado um tempo, o engenheiro solicita que faça um S com uma barra de ferro. O encarregado pega a barra de ferro e sai. O engenheiro pergunta, você vai aonde? Ah, eu vou fazer no torno. Aí o engenheiro identificou naquele momento como sendo uma oportunidade de crescimento em força para ele. Falou, não, precisa de torno. Ele pegou a barra e fez um S. E o que ele quis dizer com isso? Quem manda ali sou eu sou o mais forte. Tá? Então assim a gente entende de uma forma resumida. Por que eu fiz isso com vocês? O texto ele tem os detalhes que são cobrados na prova, mas a gente precisa fazer esse contexto, fazer esse macro levantamento para entender o texto e fazer um resumão pelo menos do que o que aconteceu, início, meio e fim. Tá? E vamos às questões, tá ok? Vou pegar a questão aqui. Tá, então vamos lá. A primeira questão acerca do texto, né? O jovem engenheiro, desde estudante, ele dividiu o tempo dele entre estudo e atlética, a parte de exercícios atléticos, do gênero força e saúde. Nessa passagem, o narrador nos leva a concluir que ele, letra A, critica o jovem engenheiro porque, como estudante, ele só devia estudar. Aí não tem crítica, gente. Isso daí é uma narrativa. Tá vendo como é que é importante a gente entender os tipos de texto? Se fosse uma dissertação, a gente ia identificar um parágrafo no meio falando que não é possível ele se dedicar a 2 coisas, ele teria que ser direcionado só para o estudo. Ele, em momento nenhum, o autor falou isso. Não criticou os hábitos desde jovem do engenheiro, tá? Letra B, ele ridiculariza o jovem engenheiro porque força bruta não vai bem com capacidade intelectual. Pessoal, não tem nada a ver. Força bruta e capacidade intelectual não tem nada a ver uma coisa, não tem nada a ver que uma não vai bem com a outra. Tá? E outra coisa, em momento algum do texto, o autor ridiculariza o jovem ou outro personagem português. Ele não ridiculariza, tá? Elogia o jovem engenheiro por fazer a união entre competência profissional e força física. Também não teve elogio. Ele não falou nem que era certo nem que é errado, ele não critica. O autor não, o narrador não critica o texto, não adjetiva o texto, ok? Bom, louva o jovem por aproveitar o tempo livre em exercícios atléticos ao ficar sem fazer nada. Para mim, essa é a questão verdadeira. Ok? Porque ele deu a intenção, um entendimento que ele praticava esporte para não ficar fazendo nada nas horas vagas. Ok? Considera irrelevante o fato do jovem engenheiro ter se dedicado também a exercícios atléticos? Irrelevante ele não considera, porque ele cita. Ok? Então a resposta correta seria a letra D. Louva o jovem por aproveitar tempo livre em exercícios atléticos ao invés de ficar sem fazer nada. Isso aí a gente vê lá no texto, lá em cima, né? Deixa eu puxar o texto aqui de novo, para a gente
Olha aqui, ó. Tem um momento aqui, o encarregado de obra era um português que não tinha mais tamanho e gostou. Tem um momento aqui, ó. Dividir ao tempo entre livros e os exercícios atléticos do gênero força e saúde. Assim, quando viu o encarregado de obra, tá? Um português que não tinha mais tamanho, gostou. Tá ok? Os fortes ficaram fazendo a suspensão. Nesse texto aqui, ó, dividir ao tempo é o texto que ele bota na questão. Entre os livros e os exercícios atléticos do gênero força e saúde. Quer dizer, ele tinha com ele, né, essa característica, tá ok? De dividir o tempo. Ele não sobrepõe um tempo sobre o outro. E ele não, com isso, ele não ficava sem fazer nada, tá ok? Porque o tempo que ele lia os livros, ele provavelmente é o tempo que ele estudava, o tempo que ele terminava de estudar, ele praticava os exercícios atléticos, tá ok? Bom, vamos a outra questão. Soturna rivalidade é o mesmo que rivalidade permanente, aquela coisa que um fica correndo atrás do outro, é uma rivalidade aparente? Pode até ser, tá? Pode até ser. Tá aparecendo uma... Pode até ser, isso aqui é uma pegadinha. Quando você lê o texto, tá? Pode ser que seja aparente. Mas dentro da classificação, da definição da palavra soturna, talvez, vamos ver. Ostensiva? Não, não. Irracional? Irracional não. Ele botou o encarregado acerca de um monte de testes ali para testar, né, a força, para ver se ele ia conseguir fazer ou não ia. Dissimulada? Talvez sim, porque a dissimulação ela é uma característica de uma coisa sem sentido, né? Primeiro ele identifica o cara como forte e se chega mais ao cara, né? Depois ele começa a criar uma competição que não é para ali, tá? Não é para aquele momento, tá ok? Então vamos ver qual é a resposta da questão? Letra E, dissimulada. Soturna rivalidade, uma rivalidade dissimulada, sem sentido, tá ok? Com a resposta eu, cá, no abrir de olhos faço a coisa, o português revela-se insubordinado, competente, sim, pode ser, orgulhoso, prestativo ou ofendido, tá? Ele tá meio... Vamos pensar numa coisa assim, vamos pensar uma palavra para a gente entender bem assim. Num cabre de olhos eu faço a coisa, tá meio debochado, né? Ele deu uma debochada ali. Será que ele ficou meio orgulhoso? Tá? Não sei, ofendido? Ofendido e deu uma resposta em cima? Qual seria a questão? Orgulhoso. Ok? Por quê? Deu aquela resposta com orgulho. Para que dois? Eu mesmo faço sozinho. Ok? Então, o que você pode reparar aqui, pessoal, esse texto ele tem uma característica também, por isso que a gente precisa entender os gêneros e tudo mais. Você vê como é que o texto ele pode, lá em cima, né, no início da aula, eu falei para vocês que a gente tem que prestar atenção na questão de linguagem, na questão de pontuação, na questão de colocação, né? Existem conceitos tipo assim, coesão, tem a ver um parágrafo com o outro, está fugindo do conceito. Às vezes você tem texto com duas narrativas, né? Por exemplo, duas pessoas saem de casa. Uma desce do ônibus primeiro, a outra desce do ônibus depois. Acontece coisas, tem parágrafos que estão sendo narrados, fatos, com a primeira pessoa,
que desceu do ônibus, daqui a pouco vem um outro parágrafo falando da segunda pessoa, são histórias diferentes. Então, elas, no momento, elas perdem a coesão e até o final do texto elas conseguem se juntar e ter um entendimento. Então, é bom a gente entender mais ou menos isso, principalmente quando se coloca um trecho desse, por exemplo, eu cá num abrir de olhos faço a coisa. Né? Isso é uma expressão, o encarregado era um português. Então, isso é uma expressão de Portugal. Tá? O que você tem que ver? Você tem que ver todo o contexto do texto. Você vê lá, o engenheiro pediu, né, que você pode olhar essa frase e falar assim, não entendi nada, eu cá no abrir de olhos faço a mesma coisa. Porque eu falaria assim, num piscar de olhos eu faço a mesma coisa, sei lá. Né, mas aí o cá no abrir de olhos, o que ele quis dizer com isso? Quando a gente não entende, a gente tem que entender o conceito, o contexto em torno do que está acontecendo. Por exemplo, o engenheiro, né, quis aplicar um teste com ele. Ó, vai lá e pega mais 2 pessoas para fazer isso. Aí ele, peraí, se sentiu orgulhoso e falou assim, eu sozinho, num cá de abrir de olhos, eu cá num abrir de olhos faço isso, ou seja, eu faço isso no piscar de olhos. Se você não entende um texto, pessoal, você precisa voltar no texto e reler o entorno do texto, tá ok? A gente pode até fazer isso agora. Porque o que acontece? Muita gente não consegue resolver questão porque a pessoa fica assim, pô, mas eu tenho que saber o significado da coisa, tá? Essa questão aqui, por exemplo, ó, soturna. Cara, eu não sei o que significa soturna. E eu não tenho um dicionário aqui agora. Soturna rivalidade. Você entendendo o conceito do texto, você está vendo que aquilo ali é uma rivalidade dissimulada. Uma coisa que não era para estar acontecendo ali. É ali um ambiente de trabalho entre o engenheiro e o encarregado de obra. Eles ficam testando a força um do outro. É dissimulação. Então você precisa entender o conceito do texto, tá? Vamos voltar aqui no texto. Que é aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o teste que o engenheiro faz com ele aqui, ó. Um dia, o engenheiro chamou o encarregado. Mande 2 homens para arrancar a moldura do concreto da laje. Tá? Então ele falou exatamente isso. Mande 2 homens para arrancar a moldura do concreto da laje. O português, orgulhoso, sorriu com menoscabo, ou seja, com menosprezo pelo que o engenheiro falou. Porque ele estava orgulhoso, tá vendo aí? Mas não estou vendo a palavra soturna nem nada parecido. Cara, entenda o conceito. 2 homens, doutor, eu cá no abrir de olhos faço a mesma coisa. Tá? Ou seja, desculpa, a soturna não tem nada a ver. Na questão do orgulho, do orgulhoso. Ali, quando você começa a ler o texto, você fala assim, o cara tá orgulhoso. Né? Tá orgulhoso, isso aí eu mesmo faço. Tá? Então, aprendam que quando a gente vê umas questões, uma resposta de questões que assustam, volte ao texto, entenda o conceito que você, quando reanalisar a questão, você vai ver de uma forma completamente diferente, ok? Bom, para essa aula e para vocês entenderem um pouco mais de interpretação, eu deixo essa referência aí, portuguesirado.com.br, onde tem alguns textos para interpretação do nível fundamental, nível médio. O que acontece? Interpretação de texto é uma coisa que tem que ser feita constantemente. O que é importante para a gente começar a ter o feeling de interpretar texto? Leiam livros, leiam jornais, leiam artigos de internet, leiam artigos longos, leiam livros de autores famosos, para vocês entenderem os conceitos, as palavras mais utilizadas, as comparações que são feitas. Essa é a única forma da gente entender e trabalhar melhor a questão da interpretação de texto. Tá ok? Por hoje é só.
Um grande abraço e leiam sempre.